Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a segunda aula da playlist Sólidos inscritos e circunscritos numa esfera. Na primeira aula nós trabalhamos o cilindro reto. Nessa nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando o cubo. Tudo bem? Então vamos lá a nossa aula. Então vamos lá, olha. Esfera inscrita no cubo, ou o cubo circunscrito a uma esfera, tá? Tá aqui o desenho, então, olha. A esfera dentro do cubo. Para ela estar inscrita dentro do cubo, ela tem que tangenciar as 6 faces do cubo. É o que nós observamos aqui no desenho, tá? E o que nós vamos observar que vai acontecer como propriedade da esfera inscrita? O diâmetro da esfera, que seria 2 vezes o raio, é igual à medida da aresta do cubo. Esta é a propriedade. Ou que o raio da esfera é a metade da aresta do cubo. Tudo bem? Agora, a esfera circunscrita a um cubo. Esfera circunscrita a um cubo é o cubo dentro da esfera. Então, posso falar esfera circunscrita ao cubo ou o cubo inscrito dentro da esfera. O que nós vamos observar aqui no nosso desenho? Que a diagonal do cubo nos dá o diâmetro da esfera, certo? Então, essa é a propriedade. O diâmetro da esfera é igual à diagonal do cubo. O que seria o diâmetro da esfera? 2 vezes o raio, igual a aresta vezes raiz quadrada de 3. Aresta vezes raiz quadrada de 3 é a diagonal de um cubo. Tudo bem? Então, são essas as propriedades que nós temos que saber da esfera circunscrita e inscrita a um cubo. Ok? Então, vamos lá a 2 exemplos práticos dessas propriedades que nós acabamos de ver. Então, vamos lá ao nosso exercício 1, tá? A área do círculo máximo de uma esfera inscrita num cubo é igual a 16 π centímetros quadrados. Calcule as medidas da área total, do volume e da diagonal deste cubo, ok? Gente, tá aqui o desenho, então, tá? Da esfera inscrita num cubo. Ela vai tangenciar as 6 faces do cubo. O que foi dado dessa esfera? Foi dada a área do seu círculo máximo. O que seria este círculo máximo? Seria esta área aqui, olha. Ao dar um corte no centro da esfera, nós vamos cortar a esfera, como se fosse uma laranja. Ao dar um corte no seu centro, eu tenho, tá? Por que no centro da esfera? Que eu estou falando círculo máximo, tá? Eu quero saber, né, corte no centro da esfera. Foi dado esta área aqui, ó. Está dizendo que esta área é igual a 16 π centímetros quadrados. O raio do círculo máximo tem a mesma medida que o raio da esfera, tá? Que é este círculo aqui, ó, o círculo máximo. Então, se eu descobrir o raio da esfera pela área do círculo máximo, tendo o raio da esfera, eu descubro a medida da aresta do cubo. Tendo a medida da aresta do cubo, eu vou calcular a área total, o volume e a sua diagonal. Tudo bem? Então, olha, a área do círculo máximo, área do círculo máximo é igual a 16 π. Tá? É igual a 16 π. Como que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado, não é isso? Olha, tá? Então, π rzão ao quadrado, que o raio do círculo máximo é o mesmo que o raio da esfera, igual a 16 π, tá? Simplifico aqui o π com o π, r ao quadrado igual a 16. Que número que é elevado ao quadrado dá 16. Aqui eu só uso o valor positivo. Então, o raio
da esfera igual a 4 centímetros. Bem, está aqui o raio da nossa esfera. Tá? Bem, como ela está inscrita no cubo, a aresta do cubo, né, que é a propriedade que nós vimos anteriormente aí, ó, a aresta do cubo é igual ao diâmetro da esfera, então é igual a 2r. Então a aresta do nosso cubo vai ser 2 vezes o raio da esfera, 2 vezes 4. Então, a aresta do cubo é igual a 8 centímetros. Pronto, o que nós precisamos para calcular a área total do cubo, área total de um cubo, tá? Área total do cubo é 6 vezes aresta ao quadrado, tá? Então, a área total do cubo, 6 vezes aresta ao quadrado. Então, a área total do nosso cubo vai ser 6 vezes 8 ao quadrado. Aí. Então, 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 6, tá? Aqui vai dar 24, 1, 2, 384 centímetros quadrados. Está aí a área total do nosso cubo. Bem, está pedindo o volume. O volume de um cubo, volume do cubo, é aresta ao cubo, ok? Então, olha, o volume aresta ao cubo, 8 ao cubo, tá? Então, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então, 512 centímetros cúbicos, tá? Tá aí o volume do nosso cubo. A diagonal do nosso cubo, diagonal do cubo. A diagonal de um cubo é aresta do cubo vezes raiz quadrada de 3. Tá? Aresta vezes raiz quadrada de 3. Então, a diagonal, a aresta do nosso cubo é 8. Então, a diagonal dele vai medir 8 raiz quadrada de 3 centímetros. Tá aí, então, olha, os valores da área total, do volume e da diagonal deste nosso cubo circunscrito a uma esfera, tá? Vamos lá, então, para o nosso exercício 2. Então, aqui no nosso exercício 2, a área de um cubo inscrito a uma esfera é igual a 800 centímetros quadrados. Calcule a área da secção esférica feita a 8 centímetros do centro dessa esfera, tá? Olha, o que seria esta área da secção esférica? Aqui eu tenho uma esfera, esse meu desenho da direita, eu tenho uma esfera. Aqui em vermelho eu tenho o que nós chamamos de uma secção esférica, esse círculo aqui em vermelho, feito, tá? Esse círculo aqui em vermelho chama-se secção esférica. Ele foi feito a 8 centímetros do centro dessa esfera. Então, ele foi feito aqui a 8 centímetros do centro dessa esfera. Eu quero saber essa área aqui em vermelho que eu achurei. Se eu descobrir o raio da esfera, tá? Que eu vou indicar por um R maiúsculo aqui, eu consigo descobrir o raio da secção, que eu vou indicar por um R minúsculo. Aí, tendo o raio da secção, eu calculo a sua área. Bem,
este nosso cubo está dentro da esfera. Então aqui, este meu desenho à minha esquerda aqui, olha, mostra um cubo inscrito dentro de uma esfera. Então o que nós temos de propriedade? Que a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera. Então eu vou ter que descobrir a diagonal do cubo. Como eu tenho a área do cubo, eu tenho que a área do cubo é igual a 800 centímetros quadrados. Como que nós calculamos a área de um cubo? 6 vezes aresta ao quadrado é a área do cubo. É igual a 800, tá? Passo 6 dividindo, eu vou ter que aresta ao quadrado é igual a 800 sobre 6. Aresta ao quadrado. Vou simplificar aqui por 2 e por 2 a fração. Vai dar 400 sobre 3. A aresta vai me dar raiz quadrada de 400 sobre 3. A raiz quadrada de 400 é 20. A de 3 não é exata, eu vou deixar indicado aqui, raiz quadrada de 3, tá? Vocês já vão ver por quê. Olha, como o cubo está inscrito na esfera, o diâmetro da esfera, olha aqui no desenho, é igual à diagonal do cubo. Então, o que é o diâmetro de uma esfera? 2R. 2R é igual a aresta, igual a diagonal de um cubo. Como que nós calculamos a diagonal de um cubo? Aresta vezes raiz quadrada de 3. Eu já tenho a aresta do cubo aqui, ó, que eu tirei pela área. Então, 2 vezes R, que é o diâmetro da esfera, é igual a 20 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, tá? Vezes raiz quadrada de 3. Simplifico, raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, 2R igual a 20. Então, o raio da minha esfera aqui vai ser igual a 10, tá? Então, vamos aqui para a secção esférica. A distância que ela foi feita a 8 centímetros do centro da esfera. Eu já tenho o raio da esfera, que é igual a 10. Agora, eu vou calcular o raio da secção. De que forma? Aplicando aqui, olha, o teorema de Pitágoras. Tá? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, aí, Rzinho ao quadrado, que é o raio da secção. Rzinho ao quadrado, mais 8 ao quadrado, né? Aqui no nosso triângulo retângulo formado. Este nosso triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, ok? Mais 8 ao quadrado igual ao Rzão ao quadrado, que é o raio da esfera. 10 ao quadrado. Então, daqui eu vou tirar que R ao quadrado é igual a 36. Por que 36? Eu vou ter R ao quadrado mais 64 igual a 100. 64 está somando, passa subtraindo. Então, vai dar Rzinho ao quadrado igual a 36, Rzinho igual a 6. Este Rzinho é o raio, tá? Da secção. O Rzinho é o raio da secção. Ok? Então, agora eu calculo a área da secção. Como que eu vou calcular a área da secção esférica? Olha, a área de uma secção esférica é a área de um círculo. Né? Então, a área da secção, a área do círculo é πr ao quadrado, não é isso? Olha, πr, o raio da secção é 6, π vezes 6 ao quadrado. Então, a área da nossa secção
vai nos dar 36 pi centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a resposta do exercício 2. Ok? Gente, aqui eu estou encerrando então a segunda aula da playlist Sólidos inscritos e circunscritos a uma esfera, tá? Hoje nós vimos o cubo na aula 1, né? Nós vimos o cilindro. A próxima aula, na aula 3, eu vou estar trabalhando com o cone inscrito e circunscrito a uma esfera, tudo bem? Lembrando aí, né? Da aula 1, eu deixei um link de um formulário de geometria espacial, que envolve áreas, volumes de figuras, né, de 3 dimensões, tá? Dos sólidos, os principais sólidos, tudo bem? Então, gente, aqui eu encerro a minha aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!